Hoje um exemplo prático aqui na cidade, se tu pegares o orçamento da Expo Vale, de uma feira que aconteceu agora há pouco, e tu pegares, por exemplo, um artista de entretenimento fútil, de caráter cultural mínima, né, duvidoso. Então tu pega o evento dele e eu garanto para ti que tu vai ver lá que empresas virtuosas aqui na Jada não venderam um parafuso. Agora tu pega o evento que ocorreu de artes cênicas, um evento democrático, por exemplo, que a família, o neto, o vô, o pai, a tia puderam assistir, tu vai ver que foi o maior dia de venda. Então isso é economia da cultura. A cultura de qualidade, ela é muito rentável, né? Enquanto a cultura que a gente está fazendo, imposta, né? Digamos, não é cultura, né? Ela é uma fábrica, uma indústria, né? E ela tem começo e fim, né? Hoje um artista raramente dura mais do que um ano nesse perfil, né? Ele vai, explode e tal. E não agrega nada, valor à cidade. Por exemplo, o imposto não fica na cidade, né? A economia da cultura não é minimamente atendida, né? Então, nesse sentido, concordo plenamente com o Lucas. Eu acho que a gente tem que incentivar, né, eventos ou apresentações de cunho 100% cultural, que sejam totalmente democráticos, né? E, portanto, nos contemple integralmente, né, no sentido da palavra cultura, né? Bacana. Davis, um homem que gosta de Johann Sebastian Bach, um homem que gosta de jazz, como vê esta música massificada? E aí temos o grande bastião da cultura pós-moderna, quase do homem ciborgue, não precisa pensar, que é o sertanejo universitário. Bom, o David, eu apenas assim, para colocar mais tempero nessa conversa, eu vou acrescentar uma coisa. Na evolução da vida, das espécies, o homem primitivo, ele basicamente fazia 3 coisas, né? Ele come, dorme e se reproduz. Não se pode passar todo o tempo fazendo isso. Então nós temos os ornamentos da vida, que são, o primeiro ornamento que eu falo é o trabalho, que tem que ser uma coisa consequente. E afora o trabalho, as questões de lazer, sobretudo, que estão incluídas nessa coisa genérica que tu já definiste, que nós podemos chamar de cultura. Tá? Então, através da história, nós temos diferentes períodos, diferentes etapas, onde a cultura, nos seus diversos campos, ela se notabilizou por isso ou aquilo. Na música, nós temos toda a origem da música, que começou nos cantos gregorianos, nas igrejas, né? A música, ela tem origem na religião, tá? E o Bach, que marcou época, ele é o pai da música moderna, porque ele pegou e botou os princípios da harmonia, enfim. E através dos tempos a humanidade teve a oportunidade de se ilustrar disso, de agregar isso na sua cultura. Bom, para dar um salto, não me estender muito, o que eu vejo hoje, David, é assim, uma situação muito trágica. Porque nessa gama de oportunidades que a gente tem de ter lazer, né, a nossa juventude, principalmente atual, ela não está tendo a oportunidade de testar as coisas prazerosas. Qual é o prazer da juventude hoje? Como é que a juventude se ocupa quando está fora da escola, quando está fora do trabalho, né? O que ela faz? O lazer dessa juventude é álcool, é droga e é sexo. E quando deriva um pouquinho para a arte, pegam as coisas da pior qualidade que tem. Eles não têm oportunidade de ver, de escutar uma música de Bach, uma música de Mozart, ou música de autores assim, que não são conhecidos, mas eles não têm a capacidade, David, nem de ouvir a coisa. Então eles estão perdendo uma oportunidade de ter um prazer, de ter um lazer. Nós formatamos a nossa cabeça com aquele conhecimento que nos é colocado dentro. Então uma pessoa que só come polenta o dia todo, polenta é uma coisa muito primitiva, é farinha de milho com água. Você exalta muita polenta como uma coisa, uma comida típica, coisa das mais simples. Então, uma pessoa que está
desculpe eu usar esse exemplo, está acostumado só a comer polenta, ela nunca vai ter prazer, porque ela não conhece outra coisa. Quem começa só a ouvir essa música trágica, sem nenhuma harmonia, sem nenhuma frase musical completa, sem nenhuma beleza, formata o cérebro com aquilo e só vai ouvir aquilo. E quem é que faz isso? Quem é que faz isso? É a mídia, são as pessoas que lideram, as empresas que lideram, tudo basicamente por uma razão comercial. Fazer uma comida polenta é botar água e mexer. Fazer uma música dessas, né, é pegar 2, 3 notas, repetir aquilo e aquilo vira, o cérebro formata aquilo e as pessoas não têm chance de ouvir coisa melhor. Eu acho que é uma tragédia, David, essa perda que a juventude está tendo de não ter o conhecimento das coisas boas, das coisas prazerosas da vida. Eu vejo esse momento dessa maneira. Seguindo o raciocínio do Davis, Lucas, dá para se dizer que a educação musical ela faz parte, então, deste horizonte e deste problema que é o que está sendo tocado, que está sendo dito como bom, como belo? Eu estou afastado da escola já faz 2 anos, mas eu tenho contato com professores que continuam atuando. E esses professores me relatam que na época que eu era professor de escola também tinha essa noção, que o que mobiliza as crianças, o que move é simplesmente o que eles assistem na televisão e o que eles ouvem no rádio. E é muito difícil o professor ter acesso a expor alguma coisa para os alunos se a cultura que eles têm o resto da semana toda, e o resto do mês e o resto do ano é diferente disso. Então eu acho que o papel do professor é importante em sala de aula, ensinando a música, mas eu acredito que é uma questão cultural muito maior do que simplesmente pedagógica, né? E só comentando a questão da polenta, né? Adoro polenta, muito bom. Um belo exemplo. Eu gostaria só de comentar que essa questão também da crise que nós estamos vivendo com essa música de baixa cultura, digamos assim, se a gente puder usar esse termo, acontece, de certa forma, pode modificar o nosso mercado também, porque tem muitos músicos que não se preparam, né, não seguem uma carreira de estudos, né, na música, então acabam se mantendo, né, nesse meio. E agora o que acontece é que está meio que selecionando, assim, ou a pessoa vira sertanejo, ou ela muda, arruma um emprego, né? Ou as pessoas que não desistem da música, que se formaram e pretendem continuar estudando, tem que arrumar um outro mercado dentro da música. E é o que está acontecendo comigo, de certa forma, já vem há alguns anos, assim, já estou me adaptando a esse cenário. E eu sei que o meu público é muito menor do que o público que está sendo abrangido por esses artistas que estão na mídia. Mas um bom exemplo do que aconteceu, disso que está acontecendo, é o que aconteceu também no final dos anos 30, depois da crise nos Estados Unidos, né, da crise de 29, que foi onde os músicos de jazz, que tinham espaço para tocar sempre, acabaram não tendo mais. Eles não tinham mais cachê, os bares não existiam mais, não tinha mais dinheiro, as pessoas não consumiam mais isso. Então, de alguma forma, os músicos começaram a dar aulas lá. Eles tiveram que modificar a sua cena musical. Eu acho que, de certa forma, é o que já está acontecendo. Eu mesmo já diminuí, o meu mercado de trabalho restringiu muito, mas, de certa forma, para mim, está sendo bom, assim, porque as pessoas que apreciam o meu trabalho de verdade, eu estou indo onde as pessoas apreciam de verdade o meu trabalho. Essa questão da cena, da noite, do bar, quem é músico sabe que muitas vezes tu estuda, te prepara e vai até o local e as pessoas não valorizam o teu trabalho, não valorizam o conhecimento que tu tem, né? Lucas, nós estamos com um tempo chegando ao final do primeiro momento e nós gostaríamos de te ouvir. Toca uma música para que a gente possa ouvir algo belo e bonito e ir para o nosso intervalo. O que tu vais tocar, Lucas? O que tu tá pensando? Eu pensei em cantar uma música chamada Wave, de Tom Jobim, que fala justamente essa questão de é impossível ser feliz sozinho. E a questão cultural é isso, né? O coletivo também. A cultura não é de uma pessoa só. Ela precisa da coletividade. Então, que bacana. Aproveitando que nós tocamos um pedacinho antes, né, doutor? Então, gente, nós vamos ouvindo Lucas Brolesi e depois vamos para o intervalo e voltamos logo após.
que só um coração pode entender. Fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz sozinho. O resto é mar, é tudo que eu nem sei contar. São coisas lindas que eu tenho pra te dar. Vem de mansinho a brisa e me diz: é impossível ser feliz sozinho. Da primeira vez era a cidade, da segunda o cais e a eternidade. Agora eu já sei da onda que se ergueu no mar e das estrelas que esquecemos de contar. O amor se deixa surpreender enquanto a noite vem nos envolver. Vou te contar. Voltamos com o programa Opinião Clínica Dr. Wilson Davis, recebendo hoje o próprio Dr. Wilson Davis, Eduardo Gomes Miller, conhecido como Duda Gomes, que é o secretário de Cultura e Turismo de Lajeado, e Lucas Brolesi, músico profissional e de bom gosto também, porque tem uns que são músicos profissionais com um péssimo gosto. Gente, trabalhando essa questão cultural, obviamente, por termos três entusiastas, da música, nós estamos tocando muito nesta questão. A cultura, obviamente, todos sabem, tem a ver com todas as dimensões, ela é uma questão volitiva, tem a ver com todo da vida. Mas nós pautamos principalmente nesta área que talvez tenha mexido tanto e comova tanto e aliene tanto, que é a questão da música. Começando neste segundo bloco, Eduardo Gomes, tu deve sofrer um tipo de pressão por ter que enfrentar movimentos que querem tudo seja exposto e que tudo tenha valor. Há como mensurar, dar valor para o que é belo? E isso é possível? Como é que o secretário se vira nessa história toda? Isso é muito, muito subjetivo, né? O valor da tua arte e tal, isso é uma coisa muito tua, mas assim, o que a gente foca nesse cenário aí para deixar essa questão à vontade, né? Para o artista é pelo menos o mínimo de estrutura para que ele possa exercer a sua profissão, né? Nesse sentido, né? Eu vendo o Lucas aqui falar no primeiro bloco e tocando e tal, é o caso clássico, assim, a mais completa falta de democratização do acesso, né? Eu acho 50% por parte do gestor público e os outros 50% do artista não saber onde acessar. E aí eu sempre falo a mesma coisa. Hoje o analfabeto não é quem não sabe ler e escrever, o analfabeto hoje é quem não sabe onde está o canal de acesso. Nesse sentido, eu considero 10% só o talento como, né? O talento 10%, o resto é transpiração, 90% transpiração. Então 50% da não democratização, né? E 50% do artista não saber onde buscar isso, né? Onde está isso, né? Esse cenário todo aí acaba deixando ele minimamente estruturado. Então acaba que a arte dele começa a ir para um lado que não o que ele, né, que ele gosta. Eu, quando ouço música, por exemplo, o meu jeito de ouvir música só tem 2 estilos de música: o que arrepia e o que não arrepia. O resto, né, é muito pessoal. Então, assim, eu dou um outro exemplo. Eu gosto de dar o exemplo de um artista visual, né, aqui de Lajeado, né, um pintor, né, das artes visuais, que eu fiz uma provocação para ele. Eu contei até para o David. Ele disse: como é que eu vou botar um valor na minha arte, né, e tal? Como isso acontece? Ele disse: vamos começar, vamos fazer um exercício. Vou dar o nome do teu projeto. Quanto vale teu traço? Já provocando. E aí a gente pegou o instrumento de trabalho dele, colocou a tinta e tal, e eu disse: faz um traço na tela. Vamos começar a somar isso. Vamos mensurar esse teu talento.
Aí ele, quanto custa essa tinta aí? Ah, isso aqui eu comprei no Uruguai, só tem lá. Isso aqui é R$ 75 esse frasco